Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu quero conversar um negócio com vocês. Quero fazer uma pergunta sobre... Se bem que nem eu sei bem a resposta. Não tenho uma resposta formada na cabeça. Assim. Quem era melhor, vocalmente? Orlando Silva ou Carlos Galhardo? Eu acho que alguns teriam a resposta na ponta da língua, mas eu acho que no geral não. Eu acho que no geral teria uma dúvida. Os dois começaram mais ou menos na mesma época. Sim, o Galhardo começou antes, né? Ele começou alguns anos antes. Só que os dois lembram outros. Por exemplo, o Galhardo lembra... Você ouvindo a voz do Galhardo? Já até falei sobre isso. Lembra a voz do Francisco Alves, né? Já o Orlando Silva, você lembra da voz do Nelson Gonçalves, apesar que o Orlando Silva veio antes do Nelson. Mas uma voz acaba lembrando a outra ali. Ah, mais sublime a lágrima que exprime as nossas emoções, amenizando. Tu és italiana, uma canção de amor. Teu beijo é para mim dos Alpes uma flor. Lembram grandes cantores, né? Apesar que eles são grandes cantores, mas eles começaram lembrando, no caso, o Galhardo lembrando o Chico, e o Orlando Silva, na verdade o Orlando Silva, ele foi uma coisa inédita, né? Porque na época do o Orlando Silva, ele criou o próprio estilo, aí o Nelson veio e puxou do Orlando Silva. Então o Orlando, ele criou, vamos dizer assim, um estilo, que é aquele estilo dele, né? Ambas as vozes são... Assim, a voz do Galhardo é uma voz mais lírica do que a voz do Orlando Silva. Mas tanto a voz do Galhardo quanto a voz do Orlando tem aquela parte do falsete. Eles cantam sabendo dominar o falsete. E na parte lírica, o Galhardo... Não. E na parte... Alguns dizem, já ouvi falar que o Orlando Silva tem um dos falsetes mais perfeitos. Do que eu ouvi do Orlando Silva e do Galhardo, eu acho que o Galhardo ele se sai um pouco melhor do que o Orlando no falsete. Porque ele tem aquela parte lírica mais desenvolvida e que puxa um falsete que acompanha essa voz lírica mais desenvolvida, que eu acredito ter mais volume no falsete do que o Orlando. E quando lá no céu de estrelas foi estrelado, brilhar com merencória luz a lua na amplidão, com tua imagem, mulher, pra te dizer a verdade, amor com falsidade. Na voz cheia, né, como se diz, aí já é difícil, porque o Galhardo, ele escondia muita voz, principalmente nas regravações. Ele cantava encolhendo a voz, ele nunca mostrava tudo que tinha. Já o Orlando, você já percebia, o Orlando já entregava mais a voz. No começo nem tanto, no começo ele cantava com aquela voz bem juvenil, ele mostrava muita técnica, mas não mostrava muito o total da voz dele. Ele não impostava, ele não era muito nem de impostar no começo. Depois, no meio da carreira, que ele foi mostrando a voz inteira mesmo. Então são dois cantores que... E é curioso que a Valsa Rosa era para ser o Carlos Galhardo que era para cantar a Valsa Rosa. Era para ter sido ele ou o Francisco Alves. Mas acabou que nem ele nem o Francisco Alves estava mais nessa gravadora. Quem estava nessa gravadora, que me fugiu o nome na cabeça agora, quem estava era o Orlando Silva. Então o Orlando Silva gravou Rosa.
Eu fico imaginando, se o Galhardo tivesse gravado nessa mesma época, teria sido a gravação interessante igual a do Orlando Silva? Ou não? Né? Seria uma dúvida que ninguém vai ter a resposta, né? Ambos têm um repertório muito grande, o Galhardo gravou muita coisa. Há quem diga que... Eu já vi em fontes que o Galhardo foi o primeiro ou o segundo cantor que mais gravou disco no Brasil, que tem o maior número de gravações. Mas, de qualquer maneira, ele gravou muita coisa. Porque ele começou antes do Orlando e ele faleceu mais velho que o Orlando. Então ele gravou, depois que o Orlando... Muitos têm a voz do Nelson como uma das vozes mais bonitas do Brasil. Então a do Orlando Silva tá nessa vibe, né? Então... Mas é difícil, sinceramente eu não tenho uma resposta. Eu acho que eu julgaria pela música, assim, pela... vamos dizer que os dois tivessem gravado Rosa. Aí, não, acho que em Rosa o Orlando tem a voz mais bonita. Aí em outra gravação, não, na gravação da música tal já é o Galhardo. Eu acho que, no meu caso, eu avaliaria assim. Uma vez eu li em uma revista dizendo que nos anos 50, dos 4 grandes, que eram Francisco Alves, Silvio Caldas, Orlando Silva e Galhardo, a partir da tecnologia dos anos 50, na qual ouvia-se a voz com mais clareza, a partir dessa década, o que a reportagem que eu li na revista diz é que só a voz do Francisco Alves teria chegado mais juvenil nessa nova tecnologia, sendo que o Francisco Alves era o mais velho deles. Como a voz do Francisco Alves chegou mais jovem e a deles chegou mais desgastada. Isso significa que nem o Galhardo, nem o Silvio, nem o Orlando Silva usaram bem a voz, e a voz envelheceu mais rápido que a do Chico. Então, gente, o que vocês acham? Como eu falei, eu não tenho uma opinião formada. Eu gosto do repertório de ambos, se bem que tem muita coisa do repertório de ambos que eu não conheço ainda, me é desconhecido. Boa parte do repertório do Galhardo e boa parte do repertório do Orlando. Eu acho que o do Galhardo é maior, o repertório. Tem música que eu vim descobrir que o Orlando canta, tem pouco tempo que eu vim descobrir. Como, por exemplo, aquela música La Boheme, que é do Charles Aznavour, né? Eu não sabia que o Orlando Silva cantava aquela música. Então, tem muita coisa que a gente tem preguiça também, né? De pegar música por música, escutar uma por uma, que é muita música. Se você for olhar, é muita coisa. E aí, gente, o que vocês acham? Carlos Galhardo ou Orlando Silva? Quem é que tinha mesmo um gogó de ouro? Claro, os dois tinham. Vamos falar assim, quem é que tinha mais? Então até o próximo vídeo.